Voltamos para a nossa revisão do semestre. Você que está acompanhando deve estar dizendo assim, meu Deus, mas a aula hoje está em outro nível, né? Então, vocês estão saindo também para outro nível, não estão? Então, que saiam bem nivelados. Está na hora da revisão Redcore. Redcore de orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Vem para a aula porque hoje tem muita coisa para a gente ver. De novo, texto na área. Como é que eu faço a leitura de um texto? Primeiro, eu vou observar quantos parágrafos o texto tem. Então, com licença, se eu estou diante de uma prova, está sendo colocado esse texto para mim, eu, no mínimo, tenho que fazer o quê? A leitura dele, né? Então, eu já começo vendo aqui, olha, começou um parágrafo, e esse parágrafo vai terminar aqui. Olha só onde ele termina. Primeiro parágrafo, só 3 linhas, ótimo. Segundo parágrafo, começa aqui e termina nesse ponto final. Perfeito, segundo parágrafo. Terceiro parágrafo começa em considerado e termina aqui pelos traficantes, é isso. E o quarto parágrafo começa com Afonso Lima e termina no aqui em país. Pronto. E onde foi tirado esse texto? Do site Notícias do Norte da internet. Pronto, já sei tudo um pouco, né? Agora, dentro do primeiro parágrafo, eu vou observar se ele é só um período ou se ele tem mais de um período. Não tem outro ponto final no primeiro parágrafo, só tem esse mesmo aqui. Então, só tem um período. Provavelmente seja um período composto, porque não é possível a pessoa escrever 3 linhas com esse monte de vírgula, utilizando apenas um verbo. Então, eu já sei que aqui eu tenho um período composto. Nem vou pesquisar, já sei que é um período composto. E se é composto, ele pode ser subordinado, pode ser coordenado, certo? O segundo parágrafo, eu vou ver quantos períodos tem nele. Como é que eu vejo, professora? Como é que eu procuro os períodos? Eu vou procurar ponto final, eu vou procurar ponto de interrogação e vou procurar ponto de reticências ou exclamação. Não tem, só tem esse ponto final mesmo aqui. Então, de novo, com certeza, eu vou ter outro período composto. Adoro período composto, porque ele pode ser subordinado ou coordenado, ou pode ter as duas coisas, tá bom? Agora, o terceiro parágrafo, que começa aqui no considerado e vai até os traficantes, eu vou observar se tem algum outro ponto. Olhei, não vi, só tem mesmo, são 3 linhas, só tem esse ponto. Eu estou de novo diante de um período composto. E vou ao último parágrafo, Afonso Lima fez, e vou procurar se tem ponto final. Não tem ponto final, terminou mesmo aqui, com certeza, período composto. Agora vamos procurar se nós temos orações coordenadas ou subordinadas, mas primeiro vamos fazer a leitura. Juiz acredita que a população deve estar bem informada sobre o tráfico de pessoas. Beleza. Você tem aqui no título o verbo acredita. Aqui você tem um tal do que. O que você sempre vai se perguntar. Mariana, pega a dica. Achou o que? Se pergunte, esse que é uma conjunção? Se é uma conjunção, o período seguinte vai ser, com certeza, subordinado, né? Apareceu o que? Ó, Mariana, você já achou o verbo? E achou o quê? Tu já sabe que o outro período é subordinado, tá bom? Vai ser um período subordinado. Agora, quando esse que é uma conjunção, é um período subordinado substantivo ou um período subordinado adverbial, porque só pode ser com conjunção. Se esse que for um pronome, se o que for pronome relativo, então, o período vai ser subordinado adjetivo. Sacou? Pronto. E como é que eu vou saber se esse que é conjunção ou é pronome? É fácil. Quando é pronome, você pode substituir pelo o qual ou pelas suas variações. O juiz acredita o qual a população... Opa, não é o qual. Se não é o qual... Então, não é oração adjetiva.
é um período subordinado, substantivo ou adverbial. Já te deu luzes, né? Mas o verbo acreditar, quem acredita, acredita em alguma coisa. Está faltando em. Juiz acredita em que? Juiz acredita que? Em que o juiz acredita? Tem que ter o em, né? Juiz acredita que a população deve estar bem informada sobre o tráfico de pessoas. Ele acredita que a população deve estar. Deve estar. Deveria ser deva, né? Que a população deva estar bem informada sobre o tráfico de pessoas. Então, nós temos aí a locução verbal, deve estar. Então, é nisso que o juiz acredita. Ele acredita nisso. Esse que a população deve estar bem informada sobre o tráfico de pessoas é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, porque o verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Indireto. Agora vamos à leitura. Já classifiquei, eu começo classificando logo do título. Gente, isso se torna automático. Quando você passa a ler um texto desse jeito, já separando os períodos, olha, observando, fica automático. De acordo com o juiz da comarca de Paú, né, da comarca do Paú, que é o juiz Afonso Lima está entre vírgulas porque está explicando quem é o juiz. O juiz Afonso Lima. Afonso Lima é o juiz da comarca do Paú. Todos estão sujeitos a serem atingidos por este fenômeno, pois, explicativo, né? Os traficantes vão à procura de pessoas com fragilidades, com fraco nível de escolaridade ou dependência para serem objeto desse tipo de negócio. Ai, meu Deus, você observa o quê, meu amor? Que no primeiro parágrafo, a pessoa esqueceu de dizer do que é que ela está falando. De acordo com o juiz da comarca de Paú, Afonso Lima, todos estão sujeitos a serem atingidos por este fenômeno. Mas que fenômeno? Amores, quando está no título, é obrigatório colocar no primeiro parágrafo. Todos, ele deveria dizer, todos quem? Todas as pessoas, né, estão sujeitas a serem atingidas pelo tráfico de pessoas e não por este fenômeno. Mas que fenômeno é esse? O tráfico de pessoas. Mas fica subentendido, porque ele colocou lá no título e aqui ele utilizou este fenômeno, ou seja, este aqui que ele está usando é um pronome, no caso, deveria ser catafórico, porque se refere a fenômeno que está na frente, mas não tem o anafórico lá atrás, você não sabe do que ele está falando, fica assim um período meio perdido, tá bom? Cuidado para você não fazer esse tipo de período, porque aqui está faltando o principal produto do período, que é a informação do que se fala. Está faltando no primeiro período o principal informação, que é o referencial. Faltou o referencial, faltou o assunto do que se fala. O assunto está aqui no título, o tráfico de pessoas, mas não foi colocado no primeiro parágrafo. A pessoa falou este fenômeno se referindo ao tráfico de pessoas, mas não falou no primeiro parágrafo sobre tráfico de pessoas, falou apenas no título. E o título não é um parágrafo. O referencial, que é o assunto, tem que estar dentro do primeiro parágrafo. Ou seja, é um período mal construído. Se fosse uma prova de redação do Enem, já perderia bastante ponto na competência 2. Por quê, professora? Porque não abordou o tema. Porque não falou o referencial. O referencial é o assunto, é o tema. Entendeu? Se não falou do tema, já perde ponto na competência 2. E, aliás, pode até zerar a competência 2. E lembrando, zerando a competência 2, a pessoa zera a prova de redação. A única competência que tu não pode zerar na redação do Enem é a 2. Se você zerar a competência 2, você releva 0 na redação e está fora do Enem. Segundo parágrafo. Por isso,
acredita na formação sobre o tráfico de pessoas. Agora ele foi falar no segundo parágrafo e não no primeiro. Gente, o referencial, o tema, o assunto principal do texto, ele tem que aparecer no primeiro parágrafo. No segundo é que ele poderia usar este fenômeno, entendeu? Aqui ele poderia ter colocado, vai ser atingido pelo tráfico de pessoas. Ele poderia ter feito isso aqui, ó. Ele colocava o tráfico de pessoas aqui e no segundo parágrafo ele diria, acredita na formação deste fenômeno, porque agora seria o quê? Catafórico, né? Estaria se referindo ao tráfico de pessoas para não repetir a palavra, a expressão. Mas o assunto, o tema é o tráfico de pessoas. E esse tráfico tinha que estar no primeiro parágrafo e não no segundo. Por isso, acredita na formação sobre o tráfico de pessoas a decorrer na cidade da praia, para dotar os participantes de instrumentos de trabalho capazes de fazer face ao negócio. Está muito, muito perdido esse período, né? Vai ajudar o público-alvo a saber como lidar com esse tipo de crime, conhecer elementos típicos do tráfico, que começa com recrutamento para fim de prostituição, trabalho forçado, mendicidade e outras formas. Ficou muito truncado, né? É um período truncado. Eu já desconfiava quando eu não vi outros períodos dentro dos parágrafos, entendeu? Quando você faz um parágrafo muito grande, sem outros períodos dentro, você corre o risco de fazer um trecho bem truncado, ou seja, confuso, tá bom? Confuso. Por isso, acredita na formação sobre o tráfico de pessoas. Mas que formação? Na formação da população, não é isso? Que a população deve ser bem informada sobre tráfico, mas ele não falou população. A decorrer na cidade da praia. A decorrer ou acontecer, o que acontece na cidade da praia. Para dotar os participantes, né? Para dotar, ou seja, trazer aos participantes instrumentos que sejam capazes de detectar esse tipo de crime, certo? E não face ao negócio, de fazer face ao negócio. Tem muitas palavras truncadas aí que deixam o texto confuso. Considerado a nível mundial, eu acho que a expressão a nível não é muito bom utilizar, né? Deve ser em nível. Considerada a nível mundial como o terceiro negócio mais rentável, mas de onde foi que veio essa informação? Como é que a pessoa sabe que o tráfico de pessoas é o terceiro negócio mais rentável? Ela tinha que dizer de onde veio essa informação, segundo a pesquisa de tal revista, não é isso? Como aconteceu no primeiro texto. Como o terceiro negócio mais rentável, superado apenas pelo tráfico de droga, gente, e não de drogas, né? E de armas. Citado pela Infopress, está aqui, falou foi a Infopress. Afonso Lima afirma que, devido à vulnerabilidade do país, nessa matéria deve-se precaver, devido à vulnerabilidade do país, nessa matéria deve-se precaver na prevenção e punição com informações à população sobre o tráfico e a forma como é negociado pelos traficantes. Está difícil o texto de ler. Afonso Lima fez essa consideração em declarações à imprensa quando foi convidado a falar sobre o tema da formação, tráfico de pessoas, proteção e assistência às vítimas, que decorre a partir desta terça-feira até quinta-feira na capital do país. A pessoa teve boa intenção de passar, mas o texto ficou bem estranho. Vamos às questões. No título do texto, a forma verbal deve estar bem informada. Deve estar, quer dizer que nunca vai deixar de estar, né? Deve estar bem informada. Foi empregada no sentido de que? Se diz que a população deve estar bem informada, em que sentido essa expressão foi empregada? Foi em sentido de permissão, de probabilidade, de capacidade, de obrigação ou de aquiescência. Então, quando o juiz diz que a população deve estar bem informada sobre o tráfico de pessoas, né? Ele quer fazer um projeto, um programa aí,
de levar essa informação às pessoas sobre o tráfico humano. Ok? Então, quando ele diz que a população deve estar bem informada, isso aí é a título de quê? De permissão, de possibilidade, que é a probabilidade, né? Capacidade, obrigação ou aquiescência. Quando ele diz, olha, a população deve estar bem informada. Ele teve a intenção de dizer que é uma obrigação, né, gente? A intenção dele era essa, dizer que é uma obrigação da população estar bem informada com relação a esse tipo de crime que acontece na cidade, que é o tráfico de pessoas, tráfico humano. Beleza? A intenção era que fosse obrigação. Só que quando você usa o deve estar bem informado, não dá ideia de obrigação. Não é isso? Se eu digo deve estar, olha, ela deve estar em casa amanhã. E não, ela tem que estar em casa. Ela deve estar, não tem o mesmo tom de ela tem que estar nesse horário lá na clínica. Isso é uma obrigação. A população tem que estar bem informada e não deve estar. Tem que saber usar o verbo adequadamente. Quarta questão. No trecho, pois os traficantes vão à procura de pessoas com fragilidades. A locução, pois, né? Locução, pois. Introduz na oração em que ocorre uma ideia de que não é locução, não é conjunção, né? Conjunção. Vamos aqui, por favor, corrigir. A conjunção, pois, introduz na oração em que ocorre uma ideia de que quando o pois está antes do verbo, ele tem ideia de explicação. Se o pois estiver após o verbo, vão, pois, ele vai dar a ideia de conclusão. Então, se o pois está antes do verbo, a ideia é explicação. Entenderam? Se o pois estiver depois do verbo, se fosse os traficantes vão, pois, à procura de pessoas com fragilidade, aí não era mais explicação, aí era uma conclusão. Entenderam? O pois pode ser conclusivo ou pode ser explicativo. A diferença é o posicionamento dele diante do verbo. Se vem antes do verbo, é explicativo. Se está depois do verbo, é conclusivo. Beleza? Então, anote e vamos para frente. Note o trecho aí, note. Juiz acredita que a população deve estar bem informada sobre o tráfico de pessoas. De acordo com o juiz da comarca do Paú, Paulo Afonso, todos estão sujeitos a serem atingidos por este fenômeno, pois os traficantes vão à procura de pessoas com fragilidades, com fraco nível de escolaridade ou dependência para serem objeto desse tipo de negócio. Dependência de quê? Dependência de alguma coisa, né? Para ser. Mas aqui estão destacadas a palavra deve, este, pois e ou. Uma ambiguidade do texto seria corrigida caso. Ambiguidade do texto, né? Poderia ser corrigido caso o verbo deve no título fosse substituído por tem que. Juiz acredita que a população tem que estar bem informada sobre o tráfico de pessoas. Poderia ser, né? Tiraria aí uma ambiguidade. O sinal de dois pontos fosse usado, o sinal de dois pontos usado fosse substituído por vírgula, os dois pontos aqui, no caso, fosse substituído por vírgula, não tiraria ambiguidade. O conectivo de acordo pudesse ser substituído por conforme. De acordo com o juiz, conforme o juiz, não tiraria ambiguidade. A conjunção pois aqui, fosse colocada após o verbo, vão à procura, pois. Vão, pois, à procura. Não, se tivesse colocado lá, não tiraria ambiguidade, daria outro sentido. Não é isso? Se a conjunção ou fosse substituída por i, em escolaridade ou dependência, fosse nível de escolaridade e dependência, tiraria ambiguidade? Não. Eu acho que a ambiguidade está no título, né? Porque deve estar bem informado, é diferente de dizer que tem que estar bem informado. Então, a ambiguidade aí, ou seja, um sentido, duplo sentido, a população deve estar
Deve estar, então não necessariamente vai estar bem informada, ok? Então gera essa ideia. A população vai estar bem informada ou não vai? É obrigatório ou não é? Não é isso? Então ficou sem ter uma resposta. Sexta questão, no trecho, pois os traficantes vão à procura de pessoas com fragilidades, com fraco nível de escolaridade ou dependência, para serem objeto desse tipo de negócio. Os conectivos destacados, que é o pois e o ou, poderia ser substituído sem perder o sentido por. O pois eu posso colocar porque, quando ele é explicativo, né? Porque junto sem acento, porque os traficantes vão à procura de pessoas com fragilidade, com fraco nível de escolaridade, e o ou eu posso usar o quê? O logo, eu posso usar o logo? Não, o logo eu não posso, o logo é conclusivo, então tiro o logo. O embora também não dá, é o porquê e o i. Esse ou aqui deveria ser colocado, era o i mesmo, certo? Deveria ser um i. Nível de escolaridade e dependência, porque aqui uma coisa não elimina a outra, tá? Esse ou aí, ele não é alternativo. Quer dizer, os traficantes procuram pessoas com essas características. Uma delas, pessoas com baixo, ele falou fraco, né? Ele escreveu fraco. Fraco não quer dizer nada, gente, não existe nível fraco de escolaridade, existe alto e baixo. Então, na verdade, são pessoas com baixo nível de escolaridade ou dependência. Dependência é o quê? Ou pessoas dependentes químicos. Dependentes químicos. Então, são pessoas fragilizadas. Pessoas fragilizadas são pessoas com baixo e não com fraco, baixo nível de escolaridade, ou pessoas que sofrem de dependência química, que são as pessoas que usuários de droga, por exemplo, né, são mais fáceis de serem atraídos para esse mundo do tráfico humano, entenderam? Para você ver como um texto mal redigido, ele não deixa claro a ideia, ou seja, o texto está com problema na coesão e na coerência. Mas aí você poderia colocar o porquê e o i, que o sentido continuaria o mesmo. O problema não foi no conectivo, não foi a coesão. O problema é a organização da ideia e a seleção vocabular. Ou seja, a pessoa não está utilizando bem o nosso léxico. Ela não sabe fazer a seleção das palavras adequadas para transmitir a ideia que ela realmente gostaria de transmitir. Que pessoa? A pessoa que redigiu o texto, entendeu? Quem redigiu o texto não usou o léxico, ou seja, não soube procurar, dentre todas as palavras da língua portuguesa, aquelas palavras mais adequadas para passar a mensagem que ela gostaria realmente de ter passado. Por isso que o texto está assim todo com problemas de coerência. Continua. Participo na segunda fase da formação sobre o tema tráfico de pessoas, proteção e assistência às vítimas. Cerca de 40 pessoas, entre as quais procuradores, juízes, agentes da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, ONG, instituições de proteção e prevenção como o ICCA, o ICIEG e o CNDHC. Ponto. Em Cabo Verde, que é um país, os dados indicam que no ano de 2016 e 2017 foram registrados, olha aqui que legal, foram registrados e não registrados, né? 4 casos de exploração sexual, sendo 3 na Ilha do Sal e 1 na Boa Vista. Todos eles tipificados na vertente tráfico de pessoas, né? Porque a exploração sexual também é uma decorrência, é uma consequência do tráfico de pessoas. Dados do relatório sobre o tráfico de pessoas no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a ONU-DC, estabelecem que mulheres e meninas correspondem, aqui deveria ser correspondam, não é?
a 71% das vítimas do tráfico para fins matrimoniais ou exploração sexual. Olha que interessante. Sequestram meninas e mulheres para fins matrimoniais. Não sabia que sequestravam mulheres para casar, né? Agora, exploração sexual, com certeza. Enquanto que os homens são explorados, geralmente para trabalhos forçados, né? Análogo à escravidão, ou ainda para tráfico de órgãos humanos. Esqueceram de colocar. O vocábulo destacado no período como, bem aqui quando diz como, está destacado mesmo, né? Observei. Como o ICCA, o ICIEG e o CNDHC possui valor semântico de quê? Esse como é muito interessante, porque o como é um tipo de palavra que algumas pessoas colocam como conjunção, tá? Algumas pessoas dizem que o como é uma conjunção. Mas o como, na verdade, é aquele tipo de palavra que a gente chama de palavra. É uma palavra, deixa eu ver se eu lembro como é que chamam. Denotativa, né? Palavra denotativa. É uma palavra denotativa. Ela não tem exatamente ela é usada em vários, ou seja, de várias formas. Ela às vezes entra como preposição, como conjunção, como outras formas, tá bom? E não somente isso. Mas qual é o sentido quando eu digo como o ICCA, o ICIEG, ele está abrindo uma cadeia de adição, de causa, de conformidade, de comparação ou de exemplificação. Geralmente o como é usado como comparação, né? Eu digo, eu sou como você, não gosto de uvas. Isso é uma comparação. Mas quando eu digo ONGs e instituições, olha, está falando instituições de proteção e de prevenção. Aí vai abrir quem são essas instituições. É a mesma coisa dizer, por exemplo, entenderam? Esse como está sendo usado no sentido de, por exemplo, o ICCA, o ICIEG e o CNDHC. Então, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma exemplificação. Olha aí, ó. Está dando um exemplo, né? Porque falou de instituições e proteção, instituições de proteção e prevenção. Aí, para dizer quais são essas instituições, ele cita como exemplo, esses aqui, ó. Então, aqui são exemplos dessas instituições que foram citadas, entenderam? Então, o valor semântico, a gente chama isso de valor semântico. O valor semântico do como, nesse texto, é o valor de por exemplo. Por exemplo, entendeu? Porque vai exemplificar esses tipos de instituições. Olha só como é bastante utilizado, por isso palavra denotativa, né? Ele é utilizado de formas bem diferentes. Participam ainda sobre o mesmo período, não precisa nem ler. É o mesmo período que a gente estava lendo anteriormente. Esse daqui que fala do como, né? Ó, como, ICC e tal, esse mesmo período. O texto faz uso de qual estratégia argumentativa? Vamos lá. O texto diz o seguinte, deixa eu ver as possibilidades. Estratégia argumentativa tem citação de autoridade, eu preciso de aspas e uma frase de efeito. Tem aspas? Tem aqui, né? Tráfico de pessoas. Mas eu estou dizendo quem foi que falou essa frase? Não, né? Então, não é citação de autoridade. Causa e consequência, eu preciso de um porquê. Cadê o porquê? Eu não estou vendo. Alusão a fatos históricos, eu preciso de, por exemplo, uma citação, uma referência a algum momento, né? Na década de 20, ou durante a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho que ter uma referência histórica, certo? Mas aqui eu tenho dados do relatório sobre o tráfico de pessoas do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes estabelecem que mulheres e meninas correspondem a 71%, olha essa taxa, 71% das vítimas do tráfico. Então, quando eu uso esse tipo de informação, eu estou usando dados estatísticos. Está aqui, ó, dados.
Já diz, né? Estou usando dados estatísticos como estratégia argumentativa. Para que serve essa estratégia, professora? Para dar embasamento teórico ao texto, para dar credibilidade ao texto. Então, eu vou citar informações que eu tenha de alguma pesquisa, de algum estudo, de algum relatório que tenha sido feito por algum órgão, por alguma instituição bem conhecida. No caso aí, é o próprio Escritório das Nações Unidas, né? Lá da ONU. Então, isso aqui é um dado da ONU. Eu não posso dizer que os dados vindos da ONU devam ser desconsiderados. Então, a pessoa utilizou como estratégia argumentativa o uso de dados estatísticos porque eles corroboram, ou melhor dizendo, eles comprovam aquelas afirmações, beleza? Eles comprovam que as afirmações são verdadeiras. Simbora. Transforme os períodos simples em compostos e classifique a oração subordinada substantiva. O modelo é esse aqui. Você tem um período simples. A participação de todos, verbinho, é necessária. A participação de todos é necessária. Para você transformar em período composto, você pega a oração principal, é necessária, e coloca no início, né? É necessário. Agora você pega o substantivo participação e transforma em verbo, participem. É necessário, então o de você troca pelo que, pela conjunção. É necessário que todos participem. Entenderam? Você pegou a oração principal, trouxe para o início da frase e você transformou, o que é necessário? O que é necessário? A participação de todos. Isso aqui é sujeito, certo? O que aconteceu? Eu peguei o sujeito da primeira oração, do período simples, e transformei o quê? Transformei em quando eu usei o verbo, eu transformei numa oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque que todos participem é o sujeito da oração é necessário. Corresponde a isso aqui, ó. Então, se você tem a aceitação de todos é importante. Oração principal aqui, é só um período simples, né? É importante. Você vai trazer para cá o é importante, você vai pegar a aceitação e trocar pelo verbo aceitar, você tira a preposição e troca pela conjunção que. Então, fica, é importante que todos... Como é que fica a aceitação? É importante que todos aceitem. Viu só? O substantivo aceitação virou o verbo aceitem. O que é importante? A aceitação de todos. Isso aqui antes era sujeito, não era? É importante que todos aceitem. Aqui a oração subordinada continua sendo subjetiva porque ela continua sendo sujeito da oração. O que é importante você lembrar? A função sintática que ela desempenha, que a oração sintática que ela desempenha no período simples, vai ser a mesma função sintática que ela vai desempenhar numa oração subordinada. Tá certo? Entendido? A função sintática dela não muda. Observa aqui, ó. Letra B. Queremos é o verbo, nós é o sujeito que fica elíptico, certo? Nós queremos, quem quer alguma coisa, verbo transitivo direto. Nós queremos o quê? Queremos o comparecimento de todos. O comparecimento de todos é o meu objeto direto. Porque completa o sentido do verbo querer, que é um verbo transitivo direto. Quem quer algo, alguém ou alguma coisa. Queremos o comparecimento de todos. Então, o comparecimento de todos é objeto direto. Obviamente, quando você transformar esse período simples em período composto, ele vai virar uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. A função sintática dele não vai mudar. O que vai mudar é a estrutura frásica. Porque você vai repetir o verbo queremos,
Você vai ter que colocar a conjunção que, porque ela é substantiva, ela não é objeto direto? Se é objeto direto, ela já é substantiva. Se ela é substantiva, é com a conjunção que ou se, tá bom? Nós queremos que. Agora você pega comparecimento e transforma em verbo. Nós queremos que todos, aí você transforma o comparecimento em verbo, fica como? Fica assim, ó. Queremos que todos compareçam. Ó, o comparecimento virou verbo. Queremos que todos compareçam. Continua o verbo transitivo direto, sendo o verbo da oração principal, mandando na oração principal. Quem quer alguma coisa. Esse que é uma conjunção integrante que abre o período da oração subordinada substantiva. E o todos compareçam é aquilo que eu quero, é o complemento do verbo transitivo direto. Se é o complemento do verbo transitivo direto, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Como eu falei para vocês, a gente muda, transforma o período simples em composto, mas o valor sintático do termo continua sendo o mesmo. Vamos analisar a letra C. Precisamos de tua ajuda. Quem precisa? Nós. Sujeito, nós. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo e indireto. Precisamos de quê? De tua ajuda. De tua ajuda é objeto indireto porque completa o sentido do verbo precisar com o uso de preposição. Entenderam? Agora, o que você vai fazer? Você vai repetir o verbo precisamos. Você vai introduzir a nova oração usando a conjunção que, precisamos de que ou que, e pegue o ajuda substantivo e transforme em verbo ajudar. Precisamos de que tu ajudes. Não é isso? Precisamos da tua ajuda. Precisamos de tua ajuda. Ou precisamos, tem que ter o que. Precisamos de que tu ajudes. Aí fica, então, a forma, olha aí. Precisamos de que tu ajudes. O de é necessário, porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Ele pede o complemento com o uso da preposição. Então, ela não pode sair daqui. O que é a conjunção integrante. O verbo ajudar vira ajudes e o tua vira as pessoas tu. Tu ajudes. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. A classificação sintática não muda. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Próximo passo. Eu, o sujeito está elíptico, eu, verbo, sou favorável à sua renúncia. Favorável é favorável, eu sou favorável, né? Então, favorável é uma palavra que precisa de um complemento. Se eu digo, olha, eu sou favorável, favorável a quê? Tu é favorável a quê? Ah, eu sou favorável à vida feliz, sou favorável à sua renúncia, como diz aí, certo? Então, é a palavra favorável que está precisando de um complemento. Está pedindo um complemento, porque quem é favorável a algo ou a alguma coisa. Favorável a quê? Então, a sua renúncia completa o sentido da palavra favorável. Se ele completa o sentido da palavra favorável, a sua renúncia é um complemento nominal. É um complemento nominal. Logo, quando você transformar esse período simples em período composto, o período composto vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque a função sintática não vai mudar. Fica assim, olha, fica assim, transformando em período composto. Sou favorável a é a preposição obrigatória, porque o favorável pede a preposição. O que
é a conjunção integrante que você tem que usar para formar as orações subordinadas, tá bom? Toda oração subordinada substantiva tem que ter a conjunção integrante. E ao invés de sua renúncia, você usa ele ou ela renuncie, ou você renuncie, tá bom? Que dá no mesmo. Sou favorável a que ele renuncie. Pronto. Você transformou um período simples num período composto por oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Sujamos tudo, né? Mas deu para entender. Continuando nossa revisão. Nosso VAR. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Professora, quando é que eu sei que uma oração ela é subordinada, substantiva, predicativa? Quando ela tem valor de predicativo. Ou seja, você vai procurar por verbo de ligação. Verbo de ligação. A oração é formada por verbo de ligação, tá bom? É uma das dicas que a gente dá para vocês. Porque porque é o verbo de ligação quem forma, é ele que forma o predicado nominal. E o predicado nominal é aquele que tem um predicativo. Beleza. Então, se eu vou me basear pelo verbo de ligação, espero, não é um verbo de ligação, porque é uma ação. O aluno que trabalha, mas aqui é, olha, verbo de ligação, né? O aluno que trabalha é bom. Aqui é um verbo de ligação. Porém, tu tem que entender o seguinte, quem é bom? O aluno que trabalha é bom. Eu quero uma oração subordinada, né? E o que é subordinado aqui é o que trabalha, aluno que trabalha. E não o é bom. Meu desejo é que te formes logo. És tão inteligentes como teu pai. E agora? Qual deles tem a oração subordinada substantiva predicativa? O predicativo é uma qualidade do sujeito. Eu espero que venhas hoje, está descartado. Não tem qualidade. O aluno que trabalha é bom. O aluno é bom. É essa a oração principal, tá bom? O aluno é bom. O aluno que trabalha, o aluno trabalhador. Na verdade, esse que trabalha aqui é uma oração subordinada adjetiva e não um predicativo. O aluno que trabalha é bom, porque o aluno é bom. Mas que aluno é bom? Que trabalha. Esse que trabalha aí é só uma oração subordinada adjetiva. Como não tem vírgula, ela não é explicativa, ela é restritiva, né? Restritiva. Se tivesse com vírgula, era explicativa. Sem vírgula, restritiva. Meu desejo é que te formes logo. Meu desejo é que te formes logo. Isso aqui é a oração, né? Subordinada. Que te formes logo. És tão inteligente como teu pai é. Porque fica subentendido. Olha, o que eu tenho aqui é a letra D, né? Não? Letra D, és tão inteligente como teu pai é. Meu desejo é que te formes logo. Eu acho que está marcado errado aqui, porque se meu desejo é que te formes logo, é o desejo, é que te formes logo. É que você não é uma... Olha, aqui não é, aqui está mais para ser a positiva, está mais para a positiva. Eu acho que a opção ficou, né, na hora de marcar aí, o automático ficou errado. És tão inteligente como teu pai é, e nós temos sim aí o predicativo, que é o inteligente, tá bom? Que é o adjetivo. O inteligente aí é o predicativo. Próximo. Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. No texto acima temos uma oração destacada, né? Pode-se dizer, a oração destacada diz assim, ó, que a tarefa é puramente formal. Então, o texto acima temos uma oração destacada que é:
Substantiva, objetiva. Aí tem as opções: substantiva, objetiva direta, substantiva predicativa, relativa. Existe a oração que é relativa? Vamos eliminar a letra C, tá bom? E o se, pode se, que é, vamos saber se é partícula passivadora, indeterminação de sujeito. Tudo pode acontecer aqui, não é isso? É só pegar o verbo pode-se dizer. O que eu vou dizer? Que a tarefa é puramente formal. Então, é isso que eu vou dizer. Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. Primeiro, ela é substantiva, certo? Se ela é substantiva, vamos aqui tirar a possibilidade de adverbial. Pronto. Ela é substantiva. Agora, substantiva direta, a outra é substantiva subjetiva. Que a tarefa é puramente formal, pode-se dizer. Substantiva subjetiva. Aqui, no caso, é sujeito da oração. Isso mesmo. Pode-se, então, o se aqui, já que ela é subjetiva, que ela é sujeito, então o se está apenas colocando o verbo no modo, na voz passiva, partícula apassivadora. Resposta, letra D. Essa foi mais fácil. Aquela ali, gente, a 10ª está no gabarito que está errado, viu? Letra D seria a nossa resposta, e aqui talvez na hora de configurar, a gente configurou errado. Mas hoje a gente encerrou a nossa aula revisando o período subordinado, substantivo, adjetivo e adverbial. A gente volta em agosto com energias renovadas e muita vontade de trazer qualidade de educação para você. Então, até agosto.